8h42, de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, hoje conversando com o deputado estadual Valdec Carneiro, ele é do PT e conversa conosco aqui na Folha FM. Voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa. Valdec, só para antes de entrar no tema nacional, você está em uma reunião agora para as 9 horas, tem um leitor aqui, como alertou, é hábito do jornal, um ouvinte, como alertou o Cláudio, o Rony Azevedo, pergunta aqui. Bom dia, poderia perguntar ao deputado se já tem uma posição sobre a ponte de integração de São da Barra? São da Barra e São Francisco, né? E já foi dito por outro deputado na própria rádio que o TCE constatou um superfaturamento de 30 milhões na obra. O que pode dizer sobre a sua conclusão? Olha, Aloysio de Cláudio, o que eu posso dizer para o ouvinte é que eu posso checar essa informação, eu posso buscar informações. Eu não tenho um dado preciso, não quero especular. Eu, de fato, tomei conhecimento desse episódio, mas eu prefiro me comprometer com o ouvinte, inclusive, se quiserem depois passar meu e-mail, meus contatos, ele pode entrar em contato diretamente comigo. Eu buscarei informações a respeito, ele, inclusive, poderá até me mandar os seus questionamentos mais precisos, mas, assim, nesse momento, o que eu posso fazer é dizer que buscarei informações mais precisas a respeito. Vamos lá, Valdec, você é do PT, decisão do Fachin, colocou, anulando as condenações, todas as condenações de Lula no juízo lá Federal de Curitiba, da 13ª Vara, colocaram Lula de volta ao jogo com muita força, né? E já pontua na liderança, inclusive nas extensões de voto, logicamente muito tempo para as eleições, e também em simulações de segundo turno. Como é que você vê a volta de Lula ao jogo e essa polarização tão antecipada, né, para as eleições presidenciais do ano que vem? Então, em primeiro lugar, Luiz, a sua conta no início estava certa. De fato, de abril a outubro são 6 meses, mas na verdade nós estamos falando aí de 16 meses, não é isso? Daqui até a eleição. Não é isso? Eu acho que 18 meses, na verdade. 18 meses, 18 meses. Você estava certo na sua primeira conta. Por que eu puxei esse fio agora? Porque eu, sinceramente, acho que todo o nosso foco, toda a nossa concentração, nós que estamos investidos de mandatos, enfim, tudo mais, tem que ser no enfrentamento à pandemia, né? Eu acho que a população não está sintonizada, preocupada, assim, com a eleição agora, e, portanto, de fato, é um exercício de muita antecipação, e nesse contexto tão dramático que a gente vive, ficar projetando o que vai acontecer em 2022. Mas, né, isso dito, esse dado é um dado que interfere de maneira muito intensa na conjuntura, é claro, né? O Lula ser, digamos assim, recolocado no jogo, como você falou, em função dessa decisão do Fachin, que vai ser apreciada no STF amanhã, inclusive, 14 de abril, de declarar incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar aqueles processos e transferi-los para uma outra jurisdição federal. Isso devolve ao Lula, né, sua, digamos, elegibilidade e embaralha muito, né, e desarruma muito o tabuleiro, porque o Lula tem uma força política que é incontestável, mesmo para os seus adversários e até desafetos, e, consequentemente, ele passa a ser, penso eu, a principal figura do campo progressista com potencial de disputar as eleições presidenciais de 2022. Eu acho que, de saída, seria necessário que esse campo pudesse se organizar em torno de uma agenda, de um programa, né? De modo que fosse possível ampliar este campo para outros setores, outros campos ou grupos políticos que, mesmo não sendo do campo da esquerda, têm compromissos, por exemplo, com a democracia, com o Estado de Direito, enfim. Então, acho que porque nós estamos nessa fase no Brasil, né? Assim, as polarizações deixaram de ser, assim, apenas, assim, digamos, do ponto de vista do conteúdo da agenda econômica, do conteúdo da agenda, assim, de gestão, de prioridades de políticas públicas, e passaram a ser também
entre aqueles que defendem o Estado de Direito e aqueles que defendem, né, que com cabe 2 soldados se fecha o Supremo Tribunal Federal, né, que se fecha o Congresso Nacional, gente que defende AI-5 de volta, gente que quer celebrar a ditadura. Então, assim, por isso que eu acho que o campo que pode vir a ser liderado por Lula é um campo que vai para além dos partidos de esquerda. Eu acho que é um campo que pode e deve agregar setores coletivos, partidos e forças vivas da sociedade brasileira que tenham compromissos com a democracia, que tenham compromissos com valores humanistas, altruístas, enfim. Aí tem que ver se na agenda econômica tem possibilidade de articulação. Mas eu acho que o Lula desarruma muito esse campo. Eu acho que, por exemplo, ele diminui muitíssimo a margem de manobra de uma eventual candidatura do Ciro Gomes, né, que é um candidato, enfim, legitimamente, mas acho que o Lula no jogo diminui muito a margem de manobra do Ciro, tanto que o Ciro está se movimentando com lideranças políticas de campos mais de centro-direita, enfim. Então, ele tem divulgado documentos aí junto com Amoedo, né, com Dória, com Eduardo Leite, com Mandetta, enfim, tentando fazer uma movimentação numa outra direção, mas sem dúvida alguma o fator Lula é um fator muito, digamos, interveniente, né, no jogo político brasileiro daqui até as eleições de 2022. Tem que lembrar que Lula ganhou a eleição pela primeira vez em 2002, que também caminhou rumando para o centro, né? Com PL e José Alencar de vice. É verdade. E o STF começa a julgar, na verdade, hoje as ações de Lula, assim como... é hoje? Começa a julgar hoje. Projeção de terminar amanhã. Entendi. Perfeito. Começa a julgar hoje. Para falar de governo do Estado, você já falou da polarização que o Cláudio Castro tem procurado andar junto de Bolsonaro. Você acha que essa polarização que se anuncia, logicamente, aí 18 meses para as urnas é muito tempo, mas que se anuncia para o Brasil, ela pode se repetir também no governo do Estado? E se repetir, quem você acha que seria essa figura? Rodrigo Neves, por exemplo, qual você já foi secretário e é aliado, poderia ser essa figura do campo progressista? Então, primeiro eu acho que, como eu disse há pouco, o Cláudio Castro acho que está tentando ser, né? Acho que ele trabalha para ser o nome do campo bolsonarista no Rio de Janeiro, né? Me parece que esse é o seu intento. Se vai lograr êxito, a ver. Mas me parece que ele se movimenta politicamente com essa intenção. Se isso se confirmar, né, ele seria o palanque principal do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, e certamente contra esse campo que eu estarei, né? Enfim, do ponto de vista de uma candidatura com perfil mais progressista, digamos, de esquerda a centro, enfim, algo assim, eu acho que o Rodrigo tem um potencial muito grande, seja pelos resultados que apresentou na Prefeitura de Niterói durante 8 anos, seja pela experiência, embora jovem, mas pela experiência que vem adquirindo nesses últimos 20 anos, com passagens na administração pública municipal como secretário e como prefeito, foi secretário de Estado, foi parlamentar, tanto municipal quanto estadual. Então, acho que ele tem, né, um portfólio, né, tem uma trajetória com resultados, né, que o credencia. Ele tem uma boa capacidade de diálogo, de conversa, de interlocução, é habilidoso nas abordagens, então acho que tem potencial. Tenho visto também movimentação em torno do nome do Marcelo Freixo, que vem se colocando, né, com predisposição para organizar também um campo progressista mais amplo, digamos assim, né, inclusive sinalizando, ao que parece, a possibilidade até de dialogar e de ter apoio do Eduardo Paes e do Rodrigo Maia, enfim, a ver, mas acho que o Marcelo é um quadro também do maior valor, mas inclusive ontem se manifestou dizendo que não é um cavalo de batalha, algo assim, que se houver um nome que possa agregar mais esse campo mais amplo,
em defesa do Rio de Janeiro, que ele se colocaria, ele poderia abrir mão, enfim, mas eu acho que são dois nomes que aparecem à primeira vista com mais destaque, né, para organizar esse campo de oposição ao bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro. Se ele vai ser um campo de esquerda mais puro, ou se vai ser um campo de centro-esquerda, que eu acho que é o caminho mais adequado para conseguir reunir forças e implementar uma outra agenda política no Rio de Janeiro, vamos ver qual vai ser o rumo dessas tratativas. Mas para esse campo que eu estou apontando, eu tenho a impressão que o Rodrigo Neves e o Marcelo Freixo, pelas movimentações atuais, despontam com mais evidência, né? Acho também que o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, mesmo não sendo candidato, ele digamos assim, é um player importante nesse processo, né? É um player importante nesse processo. O André preside, chefia o Poder Legislativo, o que por si só dá a ele, né, estatura política, né? Mas, além disso, ele tem feito, a meu juízo, um bom trabalho como presidente da Assembleia, ele tem demonstrado capacidade de interlocução com todas as bancadas, enfim, tem muita relação com vários prefeitos em diferentes regiões do Estado, notadamente na Baixada Fluminense, mas não só. Então, acho que o André também é um personagem relevante desse enredo no tocante às eleições para governador em 2022, ainda que ele não seja candidato. Mas eu acho que a sua movimentação política tenderá a exercer um peso muito grande. Da Siciliano, eu vou lembrar a frase do Francisco Dornelles, né, que assumiu o governo do Estado depois que o Pezão saiu, foi estimado, empichado. Se o PT de Siciliano fosse o PT dominante, eu seria do PT. Lembra dessa frase? Acho que falou alguma coisa assim, é verdade. Algo assim. Mas tá bom, vou agradecer a você, Valdec, pelo tempo, pela entrevista, e colocar aí para suas considerações finais. Eu não sei que o Cláudio, logicamente, quer fazer alguma pergunta. Só acrescentar aqui, Luiz, um abraço que quem mandou foi o Marcelo e toda a comunidade lá do Colégio Agrícola. Né? Marcelo Almeida, diretor do nosso Antônio Sarlo, claro. Nós estamos lutando para completar o processo de transferência do Antônio Sarlo para o ENF. Falta ainda completar esse processo do ponto de vista burocrático, mas o Antônio Sarlo é uma referência no ensino agrícola, não só no norte do estado, mas em todo o Rio de Janeiro. Então, mando um abraço para o Marcelo, para a comunidade do Antônio Sarlo, a turma da UENF, a turma do IFE, do IZEPAM, do Liceu de Humanidades, da minha querida UF, né? A Universidade Rural também tem uma presença aí em Campos, em fazer uma saudação aos comunidade acadêmica da Rural, e um abraço a vocês dois, saudações aí à Folha, né, que cumpre um papel importantíssimo, né, para a democracia, para a socialização de informações, não só em Campos, mas em toda a região, e mais uma vez, minha palavra de solidariedade às famílias campistas, né, que enfrentam o drama da pandemia, perdendo entes queridos, sobressaltadas com amigos, parentes que estão internados, enfim. E nunca é demais mandar também um abraço especial para os profissionais de saúde que atuam nessa região, verdadeiros heróis, se dedicando dia e noite, né? Fazer uma defesa aqui importante do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Que apesar de enfrentar nos últimos anos uma crise de financiamento, né? O SUS tem um potencial enorme, e se não fosse subfinanciamento, teria contribuições ainda maiores a dar ao povo brasileiro, mas assim, sem o SUS, sem as unidades que integram o SUS, sem seus profissionais, a situação do Brasil seria ainda mais dramática. Então, todo o meu compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, todo o meu reconhecimento a trabalhadores e trabalhadoras da saúde do Rio de Janeiro e particularmente do eixo norte-noroeste, com quem nós conversamos mais de perto hoje. Esperamos receber você aqui. Você deve se candidatar a federal na próxima eleição. A gente não tratou disso, mas espero que futuramente tenha a chance de tratar. Agradecer a você, agradecer ao Gilberto Gomes, que ajudou a intermediar essa entrevista, a sua assessora, Ângela Moreno, e até nesses 18 meses aí, você volta aqui para falar mais das suas pretensões para a Câmara Federal.
Tá bem. Mandar um abraço para o Gilberto, que é um quadro assim, espetacular, muito promissor, na minha opinião, na política de Campos. Mandar um abraço para o professor Alexandre, mandar para minha querida amiga Odisseia, para o Zé Maria, para o professor Carlos Barreto, para o Carlinhos, o querido companheiro, professor veterano e também parceiro nosso de muitos anos. Enfim, agradecer você, Aloysio, agradecer você, Cláudio, pela oportunidade, né, de bater esse papo aqui para mim, tão instrutivo. Nós que agradecemos aí ao senhor mais uma vez, muito obrigado, um bom dia aí, né, e bom trabalho, boa sorte aí na sua trajetória e na sua caminhada. Muito Valeu, obrigado. Um abraço. Bom dia, até mais. Bom, são 8h58, ficamos por aqui então hoje com o Folha no Ar, primeira edição, conversamos aí com o deputado estadual Valdec Carneiro, né, e amanhã, a partir das 7h, Aloysio, de volta, e vamos falar sobre pandemia também amanhã. Aliás, inevitável, né, que se fale aí, e até mesmo os estudos estão comprovando aí agora, e já com números mais palpáveis, infelizmente, essa questão da letalidade dessa variante brasileira, né, do vírus. A gente vai procurar entender um pouco mais sobre isso amanhã, com o Leandro Rabelo. Leandro Rabelo Monteiro, biólogo, né, professor de Biologia Evolutiva da UENF, já foi professor titular de universidades importantes da Europa, como a Universidade de Hull, no norte da Inglaterra, mas voltou para Campos, e até para opção pessoal, ficar perto da família, ele é de Campos. Já deu uma entrevista aqui muito boa no ano passado, esclareceu bastante. E lembrar, Cláudio, sempre lembrar que não é uma variante, o Brasil é um celeiro de variantes. Fala-se muito da P1, inclusive ontem aqui complementei o que o prefeito Vladimir falou, se fala muito da P1 porque talvez seja a variante primeira a ser identificada, né? E nasceu em Manaus, que foi talvez o principal epicentro da doença aqui no Brasil. Mas assim como a P1, uma variante já presente em todas as regiões, com grandes índices de infestação, é a P2, que nasce no Rio de Janeiro. Nós temos também a N9, que nasce no Nordeste, e semana passada identificaram a P4 em Belo Horizonte. Então o Brasil é um celeiro de variantes, né? Sim. E vamos poder falar um pouco mais sobre isso. A França, por exemplo, ontem fechou os voos com o Brasil por conta disso. Exato. Então, os países todos sul-americanos, vizinhos nossos, estão fechando fronteira. Até a Bolívia fechou fronteira conosco. A P1 já chegou ao Peru, por exemplo, país vizinho. Então, o Brasil é visto, nessa condição caótica do governo federal, do Jair Bolsonaro, é visto como um perigo não só a si mesmo, como um perigo ao mundo no combate da pandemia. E vamos amanhã estar conversando com um especialista, um cientista sobre isso, que é o Leandro Rabelo Monteiro. Eu estou olhando aqui aquele quadro que a doutora Andréa nos passou aí a fonte. A P2, que é a variante do Rio que você citou, em termos aqui é nacional, né? O primeiro gráfico aqui, ela já regiões, ela já ultrapassa aqui a P1. Eu não tenho informação sobre essa questão da virulência, da letalidade dessa P2. A P1 é bem temida, né? Muito complicada até onde a gente conseguiu apurar, mas a P2 já ultrapassou aí em número de casos e presença a P1, o que é naturalmente o que você falou. Nós temos aqui, entre todas elas, temos 5 fora outras. Quer dizer, a situação é muito complicada assim. O vírus, precisa da célula humana, né? Do humana não, do hospedeiro, né? Uhum. Então ele se replica. Quando ele se replica, como o seu filho não é igual a você, a replicação do vírus na célula não é mais o vírus original. E depois de um número determinado de mutações, são várias mutações, ele vai gerando características diferentes, né? E, mal comparando, aquela coisa, tem esse mito de falar abelha africana, né? Abelha africana. O veneno da abelha africana é o mesmo veneno da abelha europeia. Ele não tem
ele não tem nada a mais de tóxico do que da abelha europeia. A diferença é que a abelha europeia ataca em 2, 3, a abelha africana ataca em 100. Então, essas variantes, não é que um vírus da P1 seja mais letal do que o vírus do SARS-CoV-2 original aí da primeira onda de 2020. Mas a carga viral dele, da P2, é muito maior. Portanto, causa mais inflamação. E a gente já ouviu aqui médicos da linha de frente do CCC. Entrevistamos aqui a Patrícia Meirelles e o Vitor Carneiro. Né? Patrícia Meirelles, pneumologista, Vitor Carneiro, cirurgião intensivista. E outros especialistas também, Nélio Artiles, né? Também biólogo da UENF, o Renato da Mata, também colega de Leandro, eles falam que são características clínicas e epidemiológicas completamente diferentes. Você vê a quantidade de jovens, hoje a maioria das UTIs é de jovens. Né? Então, são quadros inflamatórios mais graves. Então, e já conversei com um profissional de área de saúde que pegou um e pegou o outro. Inclusive parente meu. Aí falou, Luiz, é outra doença. Né? É outra doença. E dando conta de que essas variantes, o quadro inflamatório e o quadro de prostração, a pessoa com a qual eu conversei, por exemplo, me deu testemunho, ela, graças a Deus, é minha prima, e não precisou se internar em leito hospitalar, mas ela comparou, por exemplo, com dengue e chikungunya, né? Mal comparando. Que essas novas variantes, o doente se sente muito mais prostrado, né? Sim. E estou falando de uma pessoa que não precisou ir para leito hospitalar. Você imagina quem... Nossa, velho. Quem precisa, temos colegas nossos, inclusive, que estão, né, infelizmente, nessa loucura, nessa roleta russa que é a pandemia da Covid no Brasil. Exatamente. E outro dado também, aliás, dois fatos aí, só para fechar aqui o encerramento do programa, né, essa análise aqui, tem mais gente, infelizmente, morrendo agora, nesse momento, do que se curando após acessar a UTI. Ou seja, o índice de alta está perdendo para o índice de morte. Tem mais gente morrendo do que tendo cura na UTI. Ou seja, é mais letal, né? É mais complicado. Tem outro carga viral maior, um processo inflamatório maior, consequentemente, né? Vladimir falou aqui, depois de ter uma reunião na segunda-feira, deu entrevista ontem aqui na terça, falou que teve uma reunião, inclusive dramática, no sentido de pessoal, da exaustão física e psicológica dos médicos do CCC. Teve uma reunião ele, o vice Frederico Paes, que vem da saúde, foi diretor do Plantador de Cana, Paulo Irano, subsecretário de saúde, com os médicos do CCC. E falou que a experiência empírica do CCC, que é o para-choque de campos de enfrentamento da Covid, segundo Vladimir, o índice de óbito para quem é entubado no leito de UTI é de 80%. 80%. 80% Meu Deus. É uma roleta russa com 4 balas no tambor. De 5. Não, de 6. Né? De 6. Mais. É de 6. 4,5. 4,5, porque... Assim, cara, é muito complicado. É muito ruim, né? E para complicar, sabe o que claro, você deve estar sabendo, ontem foi revelado um dado de que pelo menos 1,5 milhão de brasileiros não procurou na data marcada a segunda dose da vacina. Período marcado, não chega a ser um período. 1,5 milhão de pessoas, se me falha a memória. 1,5 milhão. O que preocupa muito é saber se esse pessoal acha que já está vacinado com uma dose, está confundido, se mudou de ideia. Rapaz, olha, é complicado isso. Eu acho que a gente critica muito o governo Bolsonaro aqui, que acho que tem muita culpa. Essa CPI vai ser definida hoje também pelo plenário, assim como o julgamento de Lula, do Supremo.
Agora, não tem como... o povo brasileiro também tem sua parcela generosa de culpa, né? Sim. A gente está falando aqui, Cláudio, há quanto tempo? Um ano. Distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos. Há quanto tempo a gente está fazendo programa com distanciamento social? Desde março do ano passado. Desde março. Nós estamos falando e dando exemplo. É. E não é porque somos bonzinhos também, não, porque a gente tem amor à nossa própria vida e à vida do outro. Sim. Entendeu? Não é por... ninguém aqui é santo, não. O próprio... Ninguém é vestal. Agora, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Brincar de roleta russa e condenar o outro é a mesma coisa. E não estou falando. Um revólver com 4 balas do tambor. Não é uma, não, são 4. Para quem vai para UTI, infelizmente, segundo o Vladimir falou aqui, essa é a realidade. E estamos à beira, já com o sistema de saúde colapsado, à beira de colapsar o sistema funerário. Né? E tem gente ainda que vai para a rua, como foi agora no domingo, dizer que não é. Sim. Por exemplo, que é pandemia, que é comunismo. Fazer o quê? É dar uma atitude dessa, como eu falo, só se vacinar contra a fitose também. Sim. Na peste de preferência. Eu não falo brincando, não. Não, é sério. É revoltante, sim. A gente está com um colega nosso internado em UTI, com Covid, sim. Colega nosso. Muito querido. Muito querido e novo. Novo. Se não me falha que a memória ou a informação, 33 anos. Algo assim, 30. Outro colega nosso foi internado ontem em leito clínico. Meu Deus. Eu até ajudei a ambulância para levá-lo. A Folha, graças a Deus, oferece plano de saúde, né? E estão ambos no BEDA, né? Enfim, É aquilo que o prefeito falou aqui ontem, rapaz, e ele tem falado muito bem no que diz respeito a esse combate aí, que ele fala aquele linguajar bem, né? Sossega em casa, né? Pelo amor de Deus. E foi o que está... Aliás, está aqui na capa, o prefeito cita a falta de empatia da população na pandemia. Empatia se você não tem amor ao próximo, como Cristo, mas pelo menos que tenha respeito ao próximo. Eu ontem estava numa fila, rapaz, só para... Se deixar, a gente vai conversar amanhã, só para acabar aqui. Estava pagando uma peça que eu comprei numa loja aqui no centro, e eu estava, cidadão atrás aqui na fila, eu peguei o álcool em gel, passei, estava na boca do caixa assim, passei, eu virei para o lado, se ofereci, ele tinha brincado um pouco antes, ele falou, não, quero isso não, uso isso não. Rapaz, eu me decepciono a cada momento com cada... Você está compreendendo? Como eu não uso isso, não? Eu falei, não, você não precisa usar para você usa para me proteger, então, por favor. É muito difícil, muito complicado. Rapaz, eu, sinceramente, se não fosse a atividade profissional e ter que saber o que todos os gente da sociedade pensam, se não fosse ter essa obrigação profissional, eu teria cortado relação com todo mundo que prega, que põe em dúvida o uso da máscara, do afastamento social, porque, sinceramente, é assassino. É cúmplice de assassinato em massa. Enfim, não quero nem falar, porque a vontade que me dá usar adjetivos que eu não posso nem usar aqui numa rádio. Né? Verdade, é verdade. É sim, mas de que, sobretudo, que as pessoas passem a pelo menos então, respeitar o que eu tenho sempre dito aqui, respeitar a vida alheia. Mesmo que você não tenha compaixão, que não tenha amor ao próximo, enfim, mas que, né, que você não tenha amor à sua vida também. Então, respeite... Olha, isso não só é feito, como se levanta como bandeira. É literalmente o orgulho de ser canalha. Não há outra definição. Fazer um adjetivo assim que dá para passar em rádio, é o orgulho de ser canalha. Né? Tratamento precoce. Isso é ridículo. Pelo amor de Deus, né? Tá o mundo inteiro errado, o Brasil. Porção de 20% do brasileiro está certo, não é nem o Brasil todo? Não. Graças a Deus, né?
É isso aí. E outra coisa, ficar dizendo que a mídia fabrica número de mortes, os números são maiores do que são os anunciados. Porque são só as mortes confirmadas por exame laboratorial. Tem muita morte por infecção, doença respiratória crônica, que provavelmente é Covid, que não é registrado como Covid. É registrado. Os números são piores. São piores. E você ouve isso aí, de gente que você julgava esclarecida. Que esses números não tem pandemia, que esses números são produzidos pela mídia. Se não fosse a mídia brasileira, nem os números teria. Que o governo, segundo Bolsonaro, vou parar de divulgar para não ser no Jornal Nacional. A cada troca de ministro ele tenta. Esse novo, inclusive, aí, tentou mudar. Tentou mudar. A confirmação da morte. Minha mãe teve pressão, ele mudou no dia seguinte. Isso aí. O que é lamentável. O prefeito Vladimir falou, anteontem 18 pessoas foram sepultadas no cemitério do Caju. 13 de Covid, e 5 por idade, por outras doenças, enfim, ele não comentou, mas outras doenças, sim, estão acontecendo e estão matando. Campos chegando a 1.000 mortos, inclusive já chegou desde março, segundo o registro cartório, que é outra estatística, né? Outra... Amigo, que de nossa parte, e aí não vai acontecer mesmo, né, que essas coisas todas sirvam para nos impulsionar, nos animar e não desanimar, né, pelo contrário, manter aqui a informação sempre séria e comprometida com a verdade, como sempre fazemos. Né? Vou fazer uma pergunta, Nogueira, até quando? Até quando? Até quando? Até quando nós vamos aguentar, é isso que você falou. Até quando, acho que a gente tem obrigação profissional de aguentar, como eu falei. Agora, até quando esse desrespeito à vida humana? Até quando? Até quando? É a pergunta. Enfim. Morreu o primeiro deputado federal em exercício ontem, de Covid-19, também em exercício, né? Com 66 anos. Os senadores, né? Os senadores, sim. Esse foi o primeiro deputado federal, até me foge aqui o nome dele agora, mas é do Paraná, se não me falha a informação. Mas sobretudo isso aí que a gente tem que fazer, manter a informação. E a pergunta muito bem colocada por você, até quando? E o que precisa mais acontecer para que as pessoas acreditem no que de fato está acontecendo. Aloysio, um bom dia para você. Força e até amanhã, às 7 da manhã, com mais um Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento. Se quiser, Nogueira. Obrigado. Até amanhã. Força aí. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Estaremos de volta amanhã.